Bom, eu gostava de entrar aqui também em alguns detalhes dos sistemas de ar que têm a ver um pouco com a posição de disparo que nos permitem os próprios sistemas. O facto de eles terem dimensões diferentes e autonomias diferentes também condiciona substancialmente a forma como nós jogamos e a posição de disparo. Vejamos. Uma coisa é utilizar uma botija pequena, por exemplo, como é esta, e é uma botija de 20, que me dá autonomia para 200, 300 tiros sensivelmente, talvez um pouco mais aqui no caso da MG100, eu vou colocá-la aqui. Esta botija não tem ar, portanto não tenho qualquer tipo de problema, não preciso estar aqui preocupado, e existe um sistema muito interessante de poder, então, aqui colocar, nomeadamente com esta, extremamente prático, e que permite que a posição da própria botija, tal e qual como ela está, permite uma posição muito, mas muito confortável. Pronto, mas é importante aqui perceber que no que diz respeito aos marcadores de paintball, eles não são iguais às armas reais. Portanto, daí que a grande diferença às vezes entre um marcador de paintball e uma réplica é de facto, as réplicas procuram que realmente a coronha tenha, digamos, o enfiamento da própria cano, e razão pela qual isso acontece apenas porque, obviamente, que as armas reais têm um coice, portanto, quando disparam, elas fazem um coice para trás e nós temos que a ter muito bem segura, muito encostada ao ombro, e é exatamente essa a razão. Agora, nos marcadores de paintball isso não acontece. Portanto, se nós quisermos ter uma réplica com, enfim, com um aspecto semelhante às armas reais, podemos tê-la na mesma e, obviamente, podemos jogar com ela na mesma. É uma questão de gosto. Agora, os marcadores de paintball não obrigam, de forma alguma, que a coronha esteja feita ou desenvolvida da mesma maneira. Antes, pelo contrário, provavelmente a posição da botija em baixo até poderá ser mais confortável do que se eventualmente tivéssemos uma coronha exatamente à semelhança das réplicas. Mas vamos ver porquê. Bom, neste caso é uma solução muito interessante pela Planet Eclipse, portanto num PWR, que não só permite ter um aspecto mais de réplica e permite também uma forma segura, digamos, de envolver a própria botija, no caso de ser de 20, portanto, terá que ser uma botija de 20 mesmo. Vamos ver agora outros casos. Fica aqui apresentado. Vamos tirar esta botija, vamos colocar agora uma outra, por exemplo, para terem a noção, vou colocar isto aqui de lado. Estamos a falar de uma botija de 0.4, portanto já tem uma autonomia bastante maior, portanto, neste caso 350, para este marcador em particular provavelmente serão perto dos 400, será mais ou menos a autonomia que tem. Ora bem, eu assim permito que consiga fazer um disparo muito, mas muito agradável, sem necessariamente ter uma coronha que me segue daqui. Portanto, a posição de um marcador de paintball, como não tem qualquer tipo de coice, pode reduzir substancialmente a nossa silhueta e não temos de estar necessariamente assim, nem a fazer este esforço, digamos, com a cabeça. Ele poderá ser tão simples quanto isto. Eu estou perfeitamente normal e, no entanto, a coronha está-me a bater exatamente aqui de lado. Portanto, ele não tem coice, portanto, à partida eu consigo estar perfeitamente a jogar deste modo. Portanto, neste caso é uma botija mais pequena, no caso de ter uma botija já de fibra de carbono e que tenha uma boa autonomia, estamos a falar desta, por exemplo, que já com 0.8, uma 0.8 acaba por ter uma autonomia aí cerca de, mais ou menos, na casa dos 800, 900, 1000 tiros, provavelmente, se calhar já com a MG100, uma vez que ela tem muito baixa pressão. E desta forma o marcador, portanto, quem procura obviamente uma réplica provavelmente não lhe agrada este formato, no entanto ele é extremamente fácil de se agarrar, muito fácil de fazer um tipo de combate, para quem joga obviamente em termos ofensivos muito na frente, portanto, e tem geralmente obstáculos ou proteções muito curtas, esta sem dúvida que é uma forma muito esguia de conseguir guardar o marcador e estar pronto para disparar de qualquer maneira. E lá está, mais uma vez, no paintball, o facto de termos a botija assim faz com que a nossa silhueta seja muito reduzida e não temos kick, portanto não temos qualquer tipo de necessidade de estar a fazer muita força. Podemos dispará-la só com uma mão, inclusivamente, porque ela de facto não treme. Bom, fica aqui apenas, isto tem a ver um pouco com a memória muscular e a memória motora, no fundo a facilidade com que apontamos, e de facto no paintball os marcadores gozam da particularidade de poderem ser um pouco mais fáceis de empunhar do que propriamente as armas reais e as réplicas por associação. Bom, fica aqui também esta botija, no caso de ter a botija de facto um pouco maior, de 1.1, para quem quiser um pouco mais de autonomia, e tem a ver só apenas com isso, pelo facto de ter a necessidade de ter mais autonomia de tiros, se eventualmente não houver a possibilidade de poder fazer o refill do sistema de ar a meio dos jogos. Portanto, neste caso, pronto, estamos aqui já com uma botija maior e que permite também igualmente uma boa posição de disparo e que no fundo também não nos incomoda assim tanto. Uma vez mais, ele fica extremamente equilibrado, este marcador, em particular, obviamente depois de acordo com o tipo de marcador que vocês tenham, terão que experimentar, mas sem dúvida que uma vez mais temos aqui uma posição muito interessante de disparo
e lá está, o volume do próprio sistema de ar influencia também a vossa posição e a forma como vocês gostam de jogar. E fica aqui, digamos, esta perspectiva de não só no que diz respeito à posição que a botija nos obriga a ter em função daquilo que nós escolhemos, portanto, do volume que nós escolhemos e da necessidade de ar que nós precisamos para os tiros que queremos dar, e fica aqui também outra solução, que é, nomeadamente para as réplicas, existem algumas soluções de acessórios que se podem adquirir que poderão ir um pouco ao encontro da lei das armas, nomeadamente o que diz respeito às réplicas, poder ter, digamos, uma espécie de uma coronha no fundo, e esta coronha quase que poderia ser amarelo fluorescente ou vermelho fluorescente, conforme manda as leis das armas, e podemos pintá-la, inclusivamente dessas cores, para que funcione como, no fundo, uma coronha pintada como eles assim o exigem. Portanto, estas soluções existem várias, existem outras mais simples, existem estas também, da Buda, que no fundo é de material de neoprene e funciona, portanto, muito bem para que qualquer cilindro, seja ele de fibra de carbono ou de alumínio, poder entrar aqui dentro. Uma vez mais, estas bolsas podem ser pintadas, isto no caso das réplicas, quem de facto pretender que de algum modo tenha que ter uma coronha pintada, como assim a lei das armas isso obriga. Portanto, uma vez que a própria botija, eles dizem que não pode ser pintada, portanto não pode ser a coronha, mas podemos envolvê-la de alguma maneira e aí pintar de facto para estarmos de acordo com a lei das armas. Isto no caso das réplicas, obviamente no caso de outro tipo de marcadores não há qualquer tipo de constrangimento e poderão perfeitamente funcionar. Ainda assim, estes sistemas que envolvem as botijas são mais agradáveis e podem até ser um pouco menos escorregadios, se isso de alguma forma vos causa algum desconforto o facto de ser mais escorregadio. Por outro lado, principalmente estes em termos de neoprene e mesmo estes em borracha, existem outros em borracha, outros sistemas também em borracha e todos eles protegem também de algum modo o próprio sistema de ar, a própria botija, portanto quer de pancadas que possam existir ou raspadelas que possam existir, acaba por ser uma proteção esta que eu recomendo vivamente. São peças para vários preços, para várias modalidades, mas que vale a pena se tiverem um sistema de ar, principalmente se for de fibra de carbono, vale a pena investir um pouco mais nestas peças, porque sem dúvida vão-lhe dar mais durabilidade, vão evitar que eles se riscam e pronto, porque acaba por ser um investimento ainda avultado e que merece de facto uma proteção extra. Fica aqui esta segunda forma de falar sobre sistemas de ar, que era importante e que fazia parte de algumas das dúvidas que tinham colocado. Uma vez mais, obrigado pelas questões que estão vindo a colocar e pelo incentivo que têm a dar a este canal. Subscreva o canal e joga paintball!